Se você tem uma Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito no livro do profeta Miqueias. Esse profeta Miqueias, ele viveu uns 720 anos antes de Jesus. Calculando aqui hoje, tem 2.700 anos que ele viveu. Olha, faz muito tempo, né? Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Viveram na mesma época, tanto ele como o profeta Isaías. Só que tem uma curiosidade sobre esse profeta aqui. Ele era assim como se ele fosse o profeta dos pobres. E o Isaías era como se fosse o profeta dos reis, dos ricos. Porque o Isaías tinha acesso à corte, tinha acesso em falar com o rei. E o Miqueias ficava profetizando no meio do povão mesmo. Vocês sabiam disso? Ele profetizava no reino do norte, em Samaria. E o profeta Isaías profetizava em Judá, no reino do sul. Mas eles viveram no mesmo tempo e viveram crises. E hoje eu quero falar com vocês como é que a gente lida com crise. Quando a gente aprende a lidar com as crises, a gente sobrevive no meio delas e dá a volta por cima e continua a vida, sem sermos tão afetados e tão sequelados. E vamos ler isso aqui. Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Tem alguma sogra com esse problema aqui de nora que está se levantando? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Essa é a pior crise que vocês vão entender. Vamos ler juntos? Vamos lá, leiam comigo para ficar memorizado. Vamos lá. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Amém? Podemos assentar. Eu quero meditar, eu senti vontade de falar com vocês sobre isso hoje, talvez seguindo por uma outra vertente assim. Vocês sabem que nem sempre nós somos preparados para vivermos crise na vida da gente. Mas você sendo preparado ou não, você vai viver muitas crises. O que é crise? É tudo aquilo que se deforma, que desequilibra, que desajusta na vida da gente. E quando essas coisas desajustam, você também não sabe como controlar, não sabe como resolver, não sabe como administrar, porque as crises, elas são muito difíceis de serem administradas. E às vezes a gente passa crise existencial, às vezes a gente passa crise moral, e vivemos às vezes situações que muitas vezes não foram, ou na maioria das vezes não foram preparados por nós, ou não foram criadas por nós, mas o fato que você está dentro daquilo e você tem que sobreviver àquilo. E na maioria das vezes, se você não tem estrutura para poder sobreviver no meio das crises da sua própria vida, você acaba sendo engolido por toda uma situação, sendo dominado, a sua vida perde o sentido, e além de perder o sentido, você perde o rumo das coisas. Você perde completamente os rumos e fica muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber como gerenciar uma série de coisas referente à sua própria vida, ou referente até mesmo às suas questões muito pessoais de relacionamentos e de convivências. Existem crises que vêm, que são aquelas inerentes às nossas atuações dentro dela, que muitas vezes você entra nela por questões de estar dentro de toda uma estrutura na qual você é levado junto. Por exemplo, se o país passar por uma crise econômica, passar por qualquer outra crise, você, por mais que você não queira, você vai estar inserido nisso aí e vai ter que aprender a sobreviver no meio de toda uma estrutura que você, de repente, está inserido por conta de uma situação criada. E a gente tem que aprender a sobreviver às crises da gente. Porque se a gente não aprende a sobreviver às nossas crises, nós definhamos e algumas pessoas adoecem e até morrem. E a vida perde o sentido. Por quê? Porque não conseguiam realmente sobreviver no meio de uma crise. E essas crises, elas sempre estão muito bem presentes na vida de todo ser humano.
Deus não diz que pode livrar você delas. Ele ensina você a superá-las, a vencê-las e, consequentemente, se blindar contra os males que ela possa causar na sua própria vida. E era isso que o povo de Deus estava vivendo. Uma crise moral. Eles tinham sido invadidos lá em Samaria por um rei chamado Acás, era o nome do rei. Era o rei da Síria, que havia tomado Samaria, o Acás. E além de ter tomado, ou antes de tomar, o pessoal primeiro viveu uma situação de crise para fragilizar. Porque as crises fragilizam a gente demais. Você fica muito, qualquer um de nós ficamos fragilizados diante das crises. E antes então desse domínio que foi causado pelo rei Acás, o pessoal se fragilizou. Se fragilizaram como? Se fragilizaram no relacionamento com Deus. Essa relação ficou fragilizada, e quando a relação com Deus fragiliza, você perde a blindagem. Porque nós que temos fé, nós que somos de Deus, nós confiamos muito nessa blindagem que nos é garantida através da fé, aquela certeza que nós temos um Deus que nos protege e que nos guarda e que batalha as nossas batalhas e luta as nossas lutas e que está do nosso lado. E quando você perde isso, você fica totalmente vulnerável, que foi o que aconteceu com eles. Mas como que eles perderam essa blindagem? Porque eles começaram a fazer uma série de coisas em termos da nação que Deus não concordou muito. Eles começaram a se corromper. Os ricos começaram a explorar os pobres. Isso tudo dentro de uma nação que tinha um princípio de Deus como referência de atitude, de comportamento e de convivência de relações, o que é inadmissível. Eles não eram qualquer um, eles eram um povo influenciados por Deus. E de repente começou a haver no meio deles exatamente isso. Os ricos começaram a explorar os pobres, as pessoas que estavam no poder se tornaram completamente corruptas. Toda a estrutura da nação começou a viver fundamentada em suborno e muita exploração. As pessoas exploravam umas às outras, quem tinha um pouco mais explorava quem tinha um pouco menos. E essas coisas foram se tornando comum, recorrente no meio do povo de Deus. Deus foi se entristecendo e por conta dessas coisas, Deus acabou tirando a blindagem dele, o que fez eles caírem nas mãos de Acás. Mas antes, existia um profeta lá que estava tentando alertar todo mundo para poder se aprumarem, para mudarem o comportamento e as ações e as atitudes, exatamente para não perderem aquilo que eles tinham de mais precioso, que era a proteção de Deus, a blindagem de Deus que estava sobre eles. E esse profeta era o profeta Miqueias. O que significa Miqueias? Eu até anotei aqui, só para a gente poder... Ninguém é como Deus. É o significado do nome dele, Miqueias, ou Micaías. Ninguém é como Deus, é o significado. E esse profeta começou a ver, ele teve a percepção de Deus e começou a perceber que todo mundo estava perdendo o rumo das suas vidas. Quando você perde o rumo da sua vida, consequentemente você perde o temor. Quando você perde o temor, você começa a banalizar valores espirituais. Você começa, mas não tem nada a ver. Tudo torna-se normal para você por conta de banalizar valores. Às vezes a gente perde a sensibilidade espiritual e começamos então também a banalizar valores. Coisas que são importantes, coisas que são extremamente valorosas para Deus.
deixam de ser valorosas para nós, e a gente começa a achar que não tem nada a ver, que tudo realmente é normal, e dentro dessa normalidade nós vamos ferindo princípios e quebrando regras nessa nossa relação com Deus, e na medida que nós vamos quebrando regras e ferindo princípios, nós vamos fragilizando espiritualmente, e Deus começa simplesmente a se manter distante por conta de nós quebrarmos as regras. Isso começou a acontecer com eles. O profeta Miqueias percebeu e começou a pregar para eles, para que todo mundo reconsiderasse a situação e voltasse atrás daquelas atitudes, e se voltassem para Deus e começassem a fazer aquilo que realmente Deus estava querendo que eles fizessem. Mas parecia que ninguém tinha sensibilidade espiritual para viver isso. E ele, num desespero, começou a andar nu. Porque o profeta Isaías lá no sul estava andando nu também, e descalço por conta da situação, e ele começou a andar nu, o profeta. No auge do seu discípulo, pastor, andar nu, se naquela época a rigidez moral com respeito à nudez não era como hoje. Hoje a gente tem total resistência com respeito a isso aí, é dentro dos nossos critérios de moralidade, mas naquela época não. Aquilo ali demonstrava um desespero, um despojamento e como que uma humilhação por conta da exposição, como que pedindo misericórdia, ele começou a andar nu. O Isaías também andou nu durante 3 anos, nu e descalço. E a nudez não era uma coisa como a gente pinta hoje. Eu estava lendo, por exemplo, que nas primeiras Olimpíadas gregas, os homens competiam nus, sem roupa. Haja visto que o nome ginásio, né? O nome ginásio significa lugar para treinar os nus, do grego para o português. A palavra ginásio, lugar para treinar os nus. Então vejam bem, o que aconteceu? E ele começou no auge do desespero dele a viver essa realidade. E o pessoal em crise, a crise começou moral na nação, começou os governantes, todo mundo começou a entrar naquela vibe, naquele comportamento. Aí a crise que começa lá fora, se você não se blindar, ela entra na tua casa. E quando ela entra na tua casa, você pode se dar por totalmente destruído e fragilizado. Por quê? Porque quando a crise entra em nossa casa, nós banalizamos os princípios éticos, os princípios da convivência harmoniosa, e uma série de coisas passam a ser banalizadas, não são valorizadas e priorizadas, e o que acontece é que uma derrocata geral acontece completamente dentro de uma casa, no meio de uma família, onde os princípios de preservação e de valores passam a perder a relevância. Isso quer dizer então que a crise vai entrar, e quando a crise entra em uma casa, toda uma sociedade, toda uma estrutura social simplesmente se decompõe, porque as coisas começam sempre pela célula principal de uma sociedade, que é a família da gente. E isso aconteceu, gente. Chegou nas casas. E o Miqueias, no desespero, começava a chamar a atenção das pessoas. Gente, olha o que está acontecendo. Aí ele percebeu, a sensibilidade dele percebeu isso. Que as pessoas perderam o sentido de valores de convivência. Pai, o filho não respeitava mais o pai. A filha já não respeitava mais a mãe, se levantava contra a mãe. Entendimento de nora com sogra era alguma coisa impossível. E as pessoas caíram na pior situação de uma crise familiar. É quando você realmente percebe que os seus inimigos estão morando com você na mesma casa. Às vezes acontece muito isso com muitas famílias. Os inimigos começam a morar na própria casa. Tem pessoas que estão dormindo com o inimigo do lado. Parece que o seu pior inimigo, o seu pior adversário é quem convive com ele debaixo do mesmo teto.
Pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, que se odeiam, que não se falam, que não têm uma palavra de carinho, que não têm uma palavra de afeto. Aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, que é a família, que por entendimento nós entendemos que era ali que deveria haver os laços mais fortes de amizade, de comunicação, de afeto, de apoio, de ajuda, de acordo. E às vezes a crise chega, que todas essas coisas acabam se diluindo dentro de uma casa, no meio de uma família, a ponto de nós percebermos pessoas em determinadas famílias falarem que às vezes tem membro da família que é mais amigo das pessoas de fora do que das pessoas de dentro da própria casa. Como me falou uma senhora uma vez na igreja: pastor Paulo, eu não entendo. Todo mundo fala bem desse meu filho. Os amigos de trabalho dizem que ele é uma pessoa maravilhosa. Os colegas de faculdade dizem que menino bom, que menino afetuoso, que menino carinhoso, que menino disponível, que menino que está disposto a ajudar todo mundo. A mãe falou para mim: todo mundo fala bem, ele é querido na rua que nós moramos. Mas dentro de casa nós conhecemos uma outra pessoa, porque em casa ele não é nem a metade com a gente, com a família dele, ele não é nem a metade daquilo que ele é com as pessoas de fora. E se chama crise. Crise de convivência. E quando a gente está vivendo isso, irmãos, é preciso reagir. Porque tudo isso é um sinalizador de que as convivências estão se diluindo e se acabando. É quando acaba o diálogo, é quando as pessoas passam dentro de casa a conversar, e todas as vezes que vão falar umas com as outras, é por conta de briga, por conta de cobrança, por conta de acusações, por conta de uma série de coisas. Esse então é em que se limita o diálogo dentro de casa. E essa crise chega, e se você não procurar colocar dentro da sua casa Deus para poder destruir com isso, a tendência realmente é tudo ficar destruído. E era essa a realidade de crise que estavam vivendo os irmãos lá em Samaria. A gente para pensar e percebe que isso aconteceu há muitos anos, mas as situações de crise, elas perduram as gerações, e tem pessoas que estão vivendo isso hoje em pleno século XX. Problema em casa, irmão que não fala com o irmão, pessoas que têm ódio, né? Nora que tem ódio da sogra, sogra que tem ódio da nora. E aquelas crises existenciais que só abrem brecha para que o inimigo potencialize para pior o que já está ruim. Mas nesta noite, eu estou aqui trazendo essa palavra e esse acontecimento de 2.700 anos atrás, para que a gente descubra uma forma de neutralizar, se porventura tal coisa estiver acontecendo em nossas casas, para que a gente possa com sabedoria descobrir uma forma de tentar juntar todo mundo novamente, porque a Bíblia diz que nós somos fortes quando nós estamos unidos. E se você não consegue ter na sua casa um lugar de paz, a ponto de sentir que você está dormindo, ou comendo, ou simplesmente convivendo com o inimigo dentro da sua própria casa, debaixo do seu próprio teto, você não vai a lugar nenhum, porque a sua casa é um lugar onde você se projeta para a realização dos seus sonhos e dos seus projetos externos pessoais. Se você não consegue ter esse tipo de amparo, esse tipo de estrutura no lugar que você tem que ter, você não vai ter força ou capacidade espiritual ou emocional suficiente para poder realmente conseguir as suas conquistas lá fora. Todo mundo que vive em situação de crise dentro de casa, de briga, de contenda, que não há entendimento, que não há conversa, que não há realmente tolerância, a pessoa está fadada a realmente não ser preparada para poder enfrentar as lutas lá de fora. Você precisa estar forte aqui dentro para poder enfrentar as lutas inevitáveis lá de fora.
as lutas que vêm no ambiente de trabalho, as lutas que vêm na sua procura das suas próprias conquistas, as situações que se levantam, você se fortalece com a sua família, se fortalece com as pessoas próximas, com as pessoas que convivem com você, e o diabo tenta minar isso, para que você não tenha paz dentro da sua própria casa. O auge da crise faz você ter esse tipo de sentimento. Para mim é melhor quando eu estou na rua, para mim é melhor quando eu estou na casa dos outros, mas para mim é péssimo quando eu chego em casa. Tem gente que pensa isso e que acha isso. Tem gente que foge da sua própria casa, porque a sua casa não é um ambiente que lhe dá uma certa estrutura emocional para poder ir e lutar pela sua própria vida. E quando isso está acontecendo, nós precisamos de alguma forma encontrar um meio espiritual de oração, de buscar de Deus uma saída. E essa mudança deve começar pela gente, para que isso possa, de alguma forma, envolver todo mundo que convive com a gente. Eu acho que eu já contei essa história uma vez, mas vou contar de novo. A história da chinesa que queria matar a sua própria sogra. Ela tinha uma sogra que ela achava muito difícil. Aí um dia ela procurou um chinês vendedor de ervas chamado Seu Huang. Huang. E o nome dela era Lili. Ela foi lá: Seu Huang, eu preciso matar minha sogra, porque eu não aguento mais ela. Ela é uma péssima sogra. Ela é muito ruim para mim. Eu tenho que matar, mas eu tenho que encontrar uma maneira de matá-la sem despertar suspeita. O Seu Huang disse: temos um plano. Vou passar para você algumas ervas. Vocês não se entendem? Não, a gente vive em conflito o tempo todo. Então vou passar para você umas ervas, essas ervas você vai ministrar para ela. Todo dia. De manhã, para não despertar nenhuma suspeita, você vai ter que tratar muito bem ela. Você vai levar para ela o café na cama. Vai levar o chá na cama. Mas você vai colocar no chá essas ervazinhas que eu estou dando para você, você ministra de pouquinho em pouquinho, que ela vai morrer devagar. Você coloca a ervazinha no chá dela, leva para ela na cama, ela toma o chá de pouquinho e nem vai saber. Chega na hora do almoço, você bem carinhosa, leva e procura servir o almoço para ela, sem ela perceber, com o maior carinho, para não despertar suspeita, mas você vai, aproveita, no almoço dela, você coloca esse pozinho aqui, que é essas ervas que eu estou dando para você. Chegar na hora da janta, é você que vai servir a janta dela do mesmo jeito, vai chamar ela de sogrinha, e vai colocar a ervazinha na comida dela, e deixa ela jantar. Na hora do lanche da noite, você de novo vai lá e dá para ela, serve ela o lanche da noite com muito carinho, muito afeto, coloca lá o pozinho da erva e deixa ela tomar, que ela vai tomando isso devagarzinho, 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 ela vai morrer que ninguém nem vai perceber. E você não vai ser suspeita, porque você vai estar tratando bem dela. Ela disse: fechado, Seu Huang. Ela pegou, foi para casa. Chegou lá no primeiro dia que ela tinha que ministrar as ervas, ela preparou. Eles viviam brigando, as duas. Ô, sogrinha, eu vim trazer aqui o chazinho, olha só. Eu trouxe para a senhora na cama e botou, tinha colocado o pozinho já lá. Tome à vontade, e a sogrinha tomava à vontade. Chegava na hora do almoço: sogrinha, está na hora do almoço, eu vou servir a senhora, tome, minha queridinha. E botava o pozinho das ervas na comida dela. E ela foi passando isso porque o Seu Huang disse que seria um tempo para poder fazer efeito. Ela tinha que fazer isso durante alguns meses, porque para poder fazer efeito, e ela morrer devagarzinho. Quando passou 2 meses, 3 meses, ela agindo de carinho, com essa atenção toda, ela descobriu que a sogra dela era maravilhosa, porque ela começou a ser tratada do mesmo jeito que ela estava tratando a sogra. Ela voltou no Seu Huang e disse: Seu Huang, eu estou desesperada. Por quê? Porque eu já ministrei não sei quantos meses o veneno para minha sogra, eu estou preocupada porque ela se tornou tão uma mãe para mim, tão uma pessoa maravilhosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, me ouve, agora é uma grande amiga que eu tenho, e agora eu estou desesperada que eu não quero que ela morra não, mas que ela é maravilhosa. Seu Huang disse: Lili, fica tranquilo, porque o que eu dei para você não era veneno,
era vitamina, e a velha está mais forte do que antes agora, depois que ela tomou essa vitamina aí. Você fica tranquilo que agora ela está mais forte ainda. A história tenta dizer para você o seguinte, que às vezes a mudança começa pela gente. Às vezes a gente cobra muito das pessoas aquilo que nós não estamos dando. A gente sabe acusar e falar e tal. Então essa é uma das formas que você pode diluir com as crises, além da oração, além de pedir a Deus. Você que tem a consciência de Deus, que sabe que tem que agir influenciado por aquilo que Deus tem dado para você, mude o comportamento, mude a atitude. Aprenda a ter uma outra forma de reagir com as pessoas. E quando você vai aprendendo isso, você vai simplesmente dando um tapa na cara da crise e criando uma possibilidade para viver as bênçãos de Deus dentro da sua casa. Viver as bênçãos de Deus dentro da sua casa. Então essa crise foi vivida há 2.700 anos atrás. E eu espero que você não esteja vivendo nenhuma crise, porque pode acontecer. Às vezes a crise é com uma pessoa da casa. Aquela pessoa que só dá trabalho, aquela pessoa que faz você chorar, aquela pessoa que te afronta o tempo todo, que te provoca de manhã, de tarde e de noite. Às vezes é só uma pessoa. Aprenda a conviver com ela. E não deixe essa crise se alastrar por conta de uma pessoa ou por conta de você. Mas peça para Deus sabedoria, para que você possa neutralizar essas ações que se levantam para estabelecer esses estados de crise na vida da gente. E que Deus te abençoe, e que te capacite, e te dê sabedoria, acima de tudo, para superar as crises da tua casa, da tua convivência, do teu casamento, dos teus relacionamentos. No nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe você.